gestão e aquelas que estavam planejando a criação de suas emissoras. Em 2003, decidiram pela criação da Astral, Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas. Atualmente, a associação trabalha na formação da rede legislativa dentro do Sistema Brasileiro de TV Digital, aberto e gratuito em todo o território nacional. O principal objetivo das TVs Assembleias é transmitir as sessões legislativas e, além disto, exibem programação extensa e variada, com jornais diários, entrevistas, debates, além de programas culturais. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV Digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los como telespectadores. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas, nós estamos realizando o programa de número 162. Nós estamos no ar desde março de 2011, onde aqui a gente entrevista os nossos homenageados, os nossos jurados e personalidades importantes do nosso estado. Este programa tem o apoio cultural do Hotel Passárgada, que é um hotel que fica na Chapada do Araripe, do grupo do nosso amigo Silvio Rui, do grupo São Benedito, e da Fortaleza Tintas, que é uma empresa do grupo do nosso amigo Luiz Aguiar Vale. Eu hoje tenho a grande satisfação de receber aqui no nosso programa um grande cearense vitorioso, doutor Luiz Aramici Bezerra Pinto. Isso. Doutor Aramici é filho do saudoso doutor Almir Pinto, que foi durante muitos anos deputado estadual, foi senador, médico, uma figura proeminente do nosso estado. E o doutor Aramici é essa figura maravilhosa, foi presidente do Ideal Clube, foi presidente durante muitos anos da Associação Cearense de Hospitais e hoje ele ocupa uma função a nível nacional. E é por isso que ele está aqui, porque aqui nessa cadeira só sentam vencedores. E o doutor Aramici é um vencedor. Nós vamos trazer para cá outros cearenses que presidem entidades nacionais, que nós vamos prestigiar esses cearenses que ocupam essas funções. Doutor Aramici, satisfação muito grande recebê-lo aqui. Ele também é um dos jurados das nossas promoções, sempre participa, sempre opina e é um grande amigo de infância meu. Realmente... Doutor Aramici, satisfação de recebê-lo aqui no nosso programa. Olha, eu queria dizer inicialmente que a satisfação é renovada, é minha, porque, como você bem disse nas suas últimas palavras, a nossa amizade vem do esporte, de longo tempo, né, que nós militamos no esporte. Saudoso Jacarecanga. Saudoso Jacarecanga, da FUS, dos Jogos Universitários, isso, exatamente. Campeonato Cearense de Futsal, isso, que nós disputávamos. Na época eu jogava, comecei no América, depois passei por Jacarecanga, enfim. Eu não jogava não, só fazia torcer. Mas você era o coordenador do nosso time, era o dirigente, você era o Carlinhos, junto com o Carlos Alberto, o Carlinhos você tomava conta da base e o Carlinhos tomava conta dos mais adultos. Mas, bom, eu realmente venho acompanhando a sua trajetória há muito tempo e até me honro muito de ser jurado em opinar nessas promoções, até porque elas trazem mais lisura e mais credibilidade a cada ano que passa. E vejo, e tem inclusive algumas vezes, quando eu estava ainda fixado aqui em Fortaleza, algumas vezes cheguei a participar até mesmo da apuração, reunião para apurar os votos, etc. Exatamente. E eu acho que as coisas, quando são feitas assim, com transparências, elas tendem a perdurar. Por isso a razão maior
dos empreendimentos que você realiza, porque você é cuidadoso, é zeloso com as coisas que você faz. Nós estamos fazendo esse ano, Lameci, 30 anos da nossa empresa. Pois é. Eu digo sempre que quem faz bem feito faz muitas vezes, quem faz mal feito faz poucas vezes. Ora, então, se nós estamos fazendo há 30 anos, porque estamos fazendo direito. Eu lembro... E há 3 anos estamos no ar com esse programa, justamente para trazer para cá essas personalidades da nossa festa. Eu lembro quando você começou sozinho, e que depois, aí, outras vezes que nós tivemos lá, já tinham os seus filhos lá, né? Isso, eu tive a oportunidade de acompanhar até o nascimento deles, assim, a uma certa distância. Eu comecei, eles eram pequenininhos. Eram pequenos. Hoje já tem netos daquele tamanho deles. Isso aí, o tempo é avassalador, e a gente vai nessa roda viva e o tempo vai passando. Agora, na realidade, na minha vida mesmo, você sabe que eu nasci em Maranguape. O meu pai, quando ele terminou medicina na Bahia, ele foi ser médico em Maranguape. Tem até uma história interessante, porque ele chegou e o meu tio, João Pinto, irmão mais velho dele, disse: tem uma vaga de médico em Maranguape. O médico de lá está se aposentando. Aí ele foi a Maranguape, chegou um ônibus, foi lá, e quando ele chegou que desceu do ônibus, aí perguntou onde era o consultório do médico. Aí tinha um ceguinho lá e disse: doutor, eu lhe levo lá. Então ele costumava dizer que quando chegou em Maranguape ele foi guiado por um cego. Isso está no livro de memória dele. Certo. E ele foi médico em Maranguape 55 anos lá, foi prefeito, foi deputado e terminou como senador, mas nunca deixou de, mesmo como senador e como governador, que ele assumiu o governo 17 vezes, porque ele foi 3 vezes presidente da Assembleia. Certo. Ele nunca deixou a medicina. Inclusive, tem uma coisa interessante para aquelas pessoas que conheceram o meu pai, Almir Pinto, de que ele dizia que quando viesse a falecer, queria ser enterrado de branco. Que antes de mais nada, mesmo de política e tudo, a profissão que ele abarcou e que ele tinha muita ideologia, presidiu o Conselho Regional de Medicina, foi o primeiro presidente e fundador da Unimed Fortaleza. Tudo isso, ele era realmente muito empreendedor também na profissão. E foi nessa época que ele foi para Maranguape, que depois conheceu logo o doutor Wandeci Soares, né? O Wandeci Soares, que é um grande amigo seu. Na época no governo do Virgílio Távora, ele tinha que ir ao Japão. Então não podia a maternidade de Maranguape ficar só, então ele foi a César Carlos, na época, falou com o doutor Galba Araújo, o doutor Zé Carlos Ribeiro, e ele mandou 3 residentes para Maranguape. Na época foi o doutor Wandeci Soares, o doutor Pompeu Vasconcelos e o doutor Antônio José Batista. Dos 3, apenas o doutor Wandeci Soares ficou lá como ginecologista e obstetra e também foi médico em Maranguape durante uns 40 anos. E nós então ampliamos muito o nosso quadro lá de hospitais e fizemos o Hospital Infantil de Maranguape, que tinha o nome da minha mãe, Araci Pinto, a Maternidade Argentina Castelo Branco no Henrique Jorge, várias centros de ultrassonografia do Ceará, que ainda hoje está aí. Então nós desenvolvemos, procuramos sempre. Primeiro serviço de prevenção do câncer ginecológico do interior foi em Maranguape. À época era secretário de saúde, doutor Rocha Furtado, e nós fomos ao Rio de Janeiro. Eu fui fazer um curso de citologia vaginal e o Soares de colposcopia, e montamos o serviço de prevenção do câncer ginecológico em Maranguape em 1970. Eu tinha pouco tempo de formado e eu me especializei em patologia clínica e também foi o primeiro banco de sangue do interior, foi criado, foi lá em Maranguape. Nós conseguimos salvar muitas vidas porque realmente a gente tinha sangue estocado para atender aquelas pacientes que chegavam anemiadas, já com perda muito grande de sangue, e a gente conseguia recuperar. E eu acho que isso me deu muita sorte na minha vida, porque eu não tenho o que reclamar. Trabalhei muito, continuo trabalhando, porque daí eu fui desenvolver uma liderança. Então o que se verificou é que com esses 3 hospitais, 2 maternidades e um hospital pediátrico, nós tínhamos que desenvolver uma ação de gestão. Então me propus aí a São Paulo e fazer um curso de administração hospitalar que existia na época na São Camilo, que era um curso de administração hospitalar para graduados. Então fiz o curso de administração hospitalar e começamos a tocar os hospitais e posteriormente as clínicas de ultrassonografia. Nós somos aqui praticamente pioneiros na ultrassonografia, eu e o Wandeci, porque nós criamos um centro de ultrassonografia do Ceará, onde ele era um médico que faria toda a parte dos exames e tudo, e eu ficava encarregado da parte administrativa da clínica, e foi um sucesso.
E ainda hoje o Centro de Ultrassonografia está em Fortaleza. Você, inclusive, foi nosso cliente algumas vezes lá Isso, exatamente. com a sua esposa. Meus primeiros época, filhos, né? Nós fomos lá. Nós tínhamos sempre aparelhos de ponta, quer dizer, que a gente via naquela época que as pessoas por aí achavam que não era possível ver. Isso. E naquela época, foi na década de 80, nós já estávamos trabalhando com isso. A primeira ultrassonografia do meu primeiro filho foi feita lá com você. Eu estava presente, inclusive, na hora, eu entrei com você na sala para assistir lá. Isso. E você ficou meio nervoso quando viu as imagens do neném lá no vídeo. Isso. Muito bem. Então, assim, eu continuei minha batalha, aí foi quando eu entrei na Associação dos Hospitais como secretário, depois vice-presidente, depois presidente. E como presidente da associação... Quando foi que você foi a primeira vez presidente? A primeira vez foi em 78, eu entrei na diretoria da associação. Em 82 eu já era presidente da associação. Presidente. Eu tenho na minha vida assim uma saga para ser presidente das coisas. Certo. Porque, veja, na faculdade eu fui presidente... Você tem um pouco de Ulisses Guimarães, né? Um pouco de Ulisses. Na faculdade eu fui presidente da Associação Atlética. Fui presidente do diretório acadêmico. Fui presidente da Federação de Tênis, fui presidente do Ideal Clube, da Associação dos Hospitais, Sindicato dos Hospitais e agora da Federação dos Hospitais. O pessoal que está lá do Planalto que se cuide, porque hoje eu vi um comentário aí numa das nossas rádios que um funcionário da UFC estaria se candidatando a presidente da República, porque os presidentes que estavam aparecendo não estavam motivando muito a população. Mas isso é só para nós ilustrarmos aqui. Então, quando eu entrei na Associação dos Hospitais, aí comecei a viajar nos congressos de administração hospitalar e congressos de hospitais, e posteriormente, em 1986, entrei na diretoria da Federação Brasileira de Hospitais como vice-presidente. A minha abrangência era de Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Então, esses estados eram da minha vice-presidência. E fiquei lá 3 anos, com 3 legislaturas lá da federação como vice-presidente, e posteriormente cheguei a secretário-geral. Eu não queria, Aramis, que você falasse agora ainda nas suas realizações na federação, né? Porque, como nós falamos, você é o presidente da associação local e é presidente hoje da Federação Brasileira. Eu quero que você faça aí um relato das suas principais atividades, as suas principais realizações. Primeiro, na Associação Cearense de Hospitais. Ela congrega todos os hospitais daqui, essa associação? No início da Associação dos Hospitais, que eu sucedi o Dr. Marcos Heleno Araújo Cavalcante. No início, ela reunia todos os hospitais, inclusive públicos e privados e filantrópicos do Ceará. Isso, durante alguns anos, mais ou menos uns 15 anos, ela foi nesse mesmo diapasão. Depois, posteriormente, teve a criação da Federação das Misericórdias do Ceará. Então, que acoplou as Santas Casas, né? E os hospitais filantrópicos. Então, a Associação dos Hospitais ficou apenas com o setor privado filantrópico, que são as OS, as organizações sociais, e os hospitais privados propriamente dito. Os públicos não? Os públicos não. Certo. Entendeu? Então, nós congregamos realmente o empresariado do setor saúde no Ceará. Certo. E eu lhe pergunto, você ainda hoje é o presidente também da associação local? Sou presidente, tenho mais 2 anos ainda, que coincide o término do meu mandato com o término do meu mandato na Federação Brasileira de Hospitais. Certo. Que eu fui eleito na federação e reeleito, já estou 1 ano que eu fui reeleito. Lá na federação você tem 3 anos de mandato e direito a uma reeleição. Então, em virtude do meu desempenho lá na federação nos 3 primeiros anos, que eu sou o primeiro nordestino a presidir a Federação Brasileira de Hospitais. Antes, somente nós tínhamos paulistas, mineiros e carioca. Então, que representavam... O único cearense que presidiu? O único nordestino que chegou à presidência, depois de muitos anos lá dentro trabalhando, e as pessoas viram que podiam confiar, porque eu era uma pessoa bem relacionada no meu estado e também lá em Brasília, junto ao Ministério da Saúde, junto à Anvisa, junto ao Congresso Nacional principalmente, onde nós temos grandes amigos. Então eu sempre transitei bem lá no Congresso, e isso me ajudou a chegar nesse ponto lá no Congresso Nacional. Foi muito bom, até agora tem sido muito bom. Nós vamos pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos,
Agora o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje conversando com o Dr. Aramis Pinto, ele que é o presidente da Associação Cearense de Hospitais e presidente da Federação Brasileira dos Hospitais. Doutor Aramis, a Copa do Mundo está se aproximando. Como está a situação dos hospitais do Ceará para a Copa do Mundo? Nós estamos preparados? Eu acho que preocupa, porque nós realmente, nossos hospitais são hospitais de poucos leitos. Nós temos, para você ter uma ideia, nossos hospitais ali da Santos Dumont, por exemplo, 5 ou 6 hospitais somados todos os leitos, dá um hospital do Recife. É mesmo? É. Então nós temos nesses 5 hospitais, eu posso nominar para você, Gênesis, Gastroclínica, São Mateus, São Carlos, Otoclínica, somando os leitos desses 5 hospitais, dá um hospital de Recife. Poxa. Então isso preocupa. E tem o Monte Clínico também, né? Que você não citou. O Monte Clínico também, que tem poucos leitos, né? Também. São hospitais. O hospital nosso privado, que tem mais leitos, tem 180 leitos. Que é o da Unimed? Não, privado. A Unimed é uma cooperativa, Sim. eu estou falando desses privados. A Unimed tem mais de 200 leitos. Certo. Ajuda muito. Certo. E temos também o Antônio Prudente, que é um hospital grande. Certo, certo. Mas eu acho o seguinte, que para a Copa do Mundo, algumas providências do ponto de vista da gestão, da administração, poderão ser tomadas no sentido de que daquele período de 30 dias, nós teríamos leitos disponíveis para isso. Eu acho que uma das providências que poderá ser tomada é o adiamento das cirurgias eletivas. São cirurgias programadas, é uma cirurgia reparadora, é uma cirurgia que não tem urgência, de hérnia, é uma cirurgia que não é urgência, que em função da necessidade que poderá acontecer, da necessidade dos leitos, essas cirurgias poderão ser postergadas. Isso. E isso aí vai fazer com que se consiga fazer uma gestão dos leitos. Porque você vê bem na área pública, o único hospital que nós tivemos aqui foi o Hospital da Mulher, que não é bem o caso do que a gente vai precisar. Pode até precisar para a Copa de alguma intervenção, mas não é muito provável. E ele está funcionando só para a mulher mesmo? O Hospital da Mulher funciona para a mulher. Então nós temos aí o Instituto Zé Frota, temos o HGF, Messejana, esses hospitais terciários, que são hospitais que estão trabalhando sempre na sua capacidade máxima, né? Então é uma coisa que nos preocupa nesse aspecto, porque existia um projeto de fazer um hospital aqui próximo ao Castelão, mas não deu tempo de fazer. Certo. Foi feito o hospital de Juazeiro, um hospital em Sobral, que certamente vai frear a demanda para a capital, porque isso aí ajuda também. E tem o de Xeramubim que está em construção. Está em construção e que certamente em 90 dias não ficará pronto. Certo. Porque hoje em dia você tem uma declaração do Dr. Adib Jatene, eu estava inclusive presente na reunião com a presidenta Dilma Rousseff, quando ele disse que construir e equipar o hospital é fácil, o difícil é o custeio. E o governador Cid Gomes, ele foi inteligente quando ele fez esses equipamentos grandes, porque ele procurou fazer uma gestão praticamente privada, porque ele é uma organização social que tem um conselho e que tem uma gestão, inclusive de política salarial diferenciada da política pública, porque os salários na área pública eles são muito pífios. Certo. Então, realmente não daria para atrair médicos de ponta para essa finalidade, neurologistas, cirurgiões, médicos intensivistas, que são médicos que têm pouca quantidade e que são médicos de salários realmente bastante
altos em relação ao que o Estado paga. Esses hospitais que o vereador Cid construiu foram justamente nessa situação, né? Nessa situação. Eles têm condições de contratar uns Eles médicos. têm condição de contratar de uma melhor. maneira diferenciada dentro da CLT. Certo, certo. Entendeu? Ô, doutor Amici, me diga uma coisa. Tem um hospital pronto em Fortaleza, eu não entendo. Eu queria que alguém me explicasse. O Bogos Boadijan construiu um hospital que está pronto ali realmente. na Avenida Rui Barbosa e não funciona. Por que doutora? Olha, o não funciona, eu não sei, deve ter algum problema de regularização. Eu ouvi uma época falar que tinha um problema com a prefeitura. Que eu acho que com o hospital, com o que o Bogos investiu ali, com o que ele colocou de equipamento e tudo, ele tem um hospital, ele tinha 100 leitos prontos e uma capacidade para dobrar a capacidade do hospital. Eu acho que a interlocução, houve algum problema aí no encaminhamento dessa questão. É muito estranho, sendo que a prefeitura aquele hospital, né, aquele hospital. Porque ali é o seguinte, eu acho que ele era bastante necessário como um hospital de retaguarda. Porque não é que ele fosse ficar aberto para o público chegar, mas ele certamente, se for nessa Copa do Mundo, pudesse contar ali com aqueles 100 leitos, como um leito de retaguarda para o Hospital Geral, para o Hospital de Messejana principalmente, e o IJF, se fosse o caso, né, já daria já seria um lenitivo muito grande para quem está prestes a realizar um evento dessa magnitude em Fortaleza. Porque falaram que ele não foi feito num corredor, numa avenida larga, onde tivesse. Mas ele poderia ser aberto ali, ele é na esquina da Rui Barbosa com aquela rua. Bárbara de Alencar. Poderia ser aberto para a Rui Barbosa. Não Sim, entendo, é por isso que eu disse que o encaminhamento, aí talvez a negociação, é que não deva ter sido bem aprimorada, porque eu só entendo aquele hospital trabalhando ali para atender se ele funcionar pelo lado da Rui Barbosa. Exatamente. Porque ali é a clínica do Dr. Bogos, mas a clínica ele pode deslocar para outro local. Né? Isso, é mais fácil do que um hospital já com uma estrutura monstra daquela, com todos os equipamentos lá dentro, até o lençol na cama tem. Exatamente. Entendeu? Então é uma pena, porque é uma realmente pena, rapaz. Porque você, via de regra, você não vê grandes empresários investindo em saúde. Você que é uma pessoa que trabalha com vários segmentos da sociedade, inclusive no segmento da área financeira, você vê que não tem um empreendedor grande do Ceará que tenha feito uma atitude dessa de construir um hospital para ter um grande hospital em Fortaleza. Eles preferem intervir economicamente em outras áreas. Você, inclusive, particularmente, havia me dito isso, que hospital, empresarialmente, não era um bom negócio. E os donos de hospitais que eu conheço, como, por exemplo, o doutor Monteiro, né, como o próprio Cândido, lá do Antônio Prudente, como o próprio nosso amigo Otoshi, que era dono do Multiclínico, eles várias vezes me disseram que como negócio não é um bom negócio. Né? O que se entendeu é o seguinte, é que o hospital é uma oficina de trabalho. Quando você tem, por exemplo, no caso do Monteiro, que é o Monteiro e o Wilson Meireles, que são atuantes ainda como médico, então o hospital dá um resultado para eles profissionalmente. Isso. Porque você tem, vamos supor que um hospital dessa natureza, ele dê um lucro X por ano e que ele acumule esse lucro de 5 anos, em 5 anos ou ele aumenta o hospital ou tem que renovar o equipamento. Isso. Porque o equipamento, a evolução tecnológica é muito grande e o equipamento logo ele fica superado. No que diz respeito a essa parte de respiradores, no que diz respeito a essa parte de cirurgia videolaparoscópica, cirurgia que mexe muito com lentes, com ótica, e a parte de imagem, de PET scan, ressonância magnética, etc. Esses equipamentos, mesmo de ultrassom, que estão saindo equipamentos, e agora praticamente o doutor vai só olhar, porque o aparelho vai fazer tudo só. Certo. Então vai chegar nesse ponto. A então, tecnologia evolui muito. Né? A tecnologia avança muito rápido e o hospital tem que fazer esse tipo de investimento. Certo. Porque isso aí tem um benefício para o paciente. Às vezes os exames estão ficando menos invasivos, que é uma coisa importante. Antigamente, você lembra, quando nós estávamos na faculdade, fulano de tal vai ter que ir a São Paulo fazer um cateterismo. Ficava todo mundo com medo que o cara não escapasse do cateterismo. Isso. Né? Então, hoje, todos esses hospitais que eu falei aqui têm serviço de hemodinâmica, com médicos hemodinamicistas muito bons, cearenses, né? Então, em Sobral tem o Hospital do Coração em Sobral, tem o próprio hospital novo que o governo fez, em Juazeiro também tem, em Barbalha tem, quer dizer,
Nós temos muitos bons profissionais e bons serviços no nosso estado e particularmente em Fortaleza. Mas realmente, voltando ao início ao problema da Copa do Mundo, é uma coisa que tem que ser feito um equilíbrio na gestão desses leitos. Será que foi feita já essa reunião, Aramis? Será que o governo, junto com a Secretaria de Saúde, já fizeram essa reunião? Porque eu fiquei preocupado quando você disse que achava que nós não estávamos muito estruturados para a Copa, que essa medida seria atenuante, né? De você suspender aquelas cirurgias que não são emergentes. Reuniões já aconteceram para saber da capacidade instalada, esse tipo de coisa, mas como eu vejo que nós trabalhamos no limite, você vê, um dos maiores problemas que nós temos em Fortaleza é a vaga de UTI. Então você sempre tem, pela norma, você tem que deixar sempre um leito vago de UTI para um acidente ou um infarto agudo de miocárdio. Então tem que ter um leito que não pode ser ocupado. Se aquele ocupar, o primeiro que vagar tem que ficar um leito vago. Apesar do crescente número de leitos que nós tivemos, nós temos uma coisa muito interessante, é porque a população está vivendo mais. Isso é um dado que hoje você vê, por exemplo, facilmente você vê pessoas chegando aos 100 anos de idade. E a média hoje, era muito raro isso. A média hoje pelo IBGE é 73 anos de idade. Isso. Então a pessoa, quanto mais avança na idade, mais problemas de saúde ela tem e ela está procurando utilizar. Por quê? Porque hoje nós tínhamos, em 2006, em Fortaleza, aproximadamente 6% da população coberta por plano de saúde privado. Hoje nós temos aproximadamente 28%, com 2 grandes hospitais, que é o do Grupo Apivida, que é o Antônio Prudente, e da Unimed Fortaleza, que é o Hospital Regional Unimed. Certo. Quer dizer, foram leitos que apareceram, que cresceram, mas que foram absorvidos pelos próprios clientes dos planos. Certo. Então isso é uma coisa que preocupa, entendeu? É uma coisa que preocupa bastante, porque não é fácil você formar profissionais de saúde da noite para o dia. Isso eu tenho uma experiência, estou há 40 anos nisso, e vejo que não é fácil e nós continuamos perdendo profissionais que não vão ficando aqui procurando outros centros mais avançados. Certo. Doutor Aramis, eu lhe pergunto, e a nível nacional, já que você dirige a federação, aliás, o Ceará está numa posição muito boa, porque tem um cearense presidindo a Federação dos Hospitais, nós temos outro cearense, no caso do Dr. Florentino Cardoso, que preside a Associação Médica Brasileira, na AMB. Quer dizer, o Ceará realmente, nós sabemos que a medicina do Ceará é uma medicina bastante avançada, nós aqui temos excelentes profissionais, né? E está mostrando aí nas entidades médicas que existem, 2 cearenses presidindo. E eu lhe pergunto, a nível de Brasil, você acha que nós estamos preparados para a Copa do Mundo? Não, a nível de Brasil nós estamos preparados. A região sudeste, sul e sudeste, realmente, para você ter uma ideia, só o complexo da Santa Casa de Porto Alegre é um negócio de cinema, que foi feito na época que o Dom Scherer era bispo lá e que houve a participação da sociedade, houve uma participação de bancos, então é uma coisa maravilhosa, né? São Paulo não se fala, tudo que tem no mundo em São Paulo tem. Então eu acho que de um modo geral nós estamos preparados, afinal de contas é só um mês, né? E o pessoal vem, vai acontecer alguma intercorrência, mas não é. E até porque, pelo que eu tenho acompanhado pela imprensa, o número de reservas até caiu de estrangeiro que viriam para o Brasil. Exatamente. Faça essa celeuma. O cancelamento de reservas, né? Mas eu acho que, de um modo geral, eu acho que vamos realizar essa Copa sem grandes alardes. Vamos torcer para isso, né? Que tudo vai dar certo, se Deus quiser. Vamos torcer para isso, né? E parece que está caracterizado que o turista, o esportista que vem para a Copa do Mundo, ele vem, passa aqui um dia ou 2, ele já sai, vai para outra cidade para assistir outro jogo. Não é aquele período de um mês todo que fica a cidade concentrada com o turista. Ele vem de acordo com os interesses dele. Dependendo da nacionalidade, ele vai acompanhar a seleção que ele quer. Principalmente as seleções europeias que são sempre favoritas, perfeitamente, né? Itália, Alemanha, Inglaterra, França, né? Que eu acho que é o maior contingente. Que você vê que até 2 ou 3 Copas atrás, os asiáticos nem se classificavam, né? Isso. Aí depois que os brasileiros começaram a ir para lá, porque a gente acompanha assim o futebol, que é uma cachaça que a gente acompanha, mesmo assim, não diretamente, mas acompanha sempre. E evidentemente que a seleção brasileira, onde estiver, ela na pior dos brasileiros. A seleção brasileira,
ela pode até não ser campeã, mas vai chegar muito perto se não chegar a ser campeã. Se ela sempre chega, né? Porque já ganhou 5 e já foi vice-campeão algumas vezes aí, enfim, o Brasil sempre, desde que as pessoas realmente coloquem o coração na ponta da chuteira, é difícil ganhar. Perfeito. Doutor Amici, eu queria agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa e queria colocar nossas câmeras à disposição para você dizer alguma coisa que eu não tenha perguntado. Eu queria só, complementando essa parte da Federação Brasileira, dizer que foi uma responsabilidade muito grande investida e eu procurei, da preocupação que eu tive primeiramente foi com o aspecto federativo, de fazer com que todos os estados procurassem participar. E depois eu me preocupei muito com a formação de pessoal. É tanto que eu já mantive contato com a Fundação Hopkins para fazer um intercâmbio entre profissionais do Brasil e dos Estados Unidos. Já procurei a Embaixada da França e já estamos marcando para também que a França tem um sistema de saúde estatal muito bom. E que, ou seja, são profissionais da área de saúde e da área de tecnologia de informação, de qualquer profissional da área de saúde, a federação daria a bolsa para eles aqui no Brasil, a hospedagem, a alimentação, e nós estamos também pleiteando que isso seja feito com os nossos técnicos que foram para os Estados Unidos ou para esses países da Europa para no mínimo 6 meses de estágio, para poder haver um intercâmbio nesse sentido. Eles têm muito interesse pela Amazônia e pelo Nordeste do Brasil também. Todos esses estrangeiros que nós procuramos conversar, eles têm um interesse imenso pela Amazônia e pelo Nordeste do Brasil. Perfeito. Bem, doutor Amici, muito obrigado pela sua presença. Prazer foi meu. Queria lhe agradecer. E estarei sempre à disposição, desde que seja para a gente esclarecer aos nossos telespectadores. Muito obrigado, Amici, a você pela presença. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse foi o programa de número 162. Estamos no ar desde março de 2011. Que tem o apoio cultural do Hotel Passágada, que fica na Chapada do Araripe, do Grupo São Benedito, do nosso amigo Silvio Rui, e da Fortaleza Tintas, uma empresa do nosso amigo Luiz Aguiar Vale. Este programa que vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa segunda às 7h30 da manhã, reprisa na quinta-feira às 14 horas, na sexta às 20 horas. Vamos colocar essa entrevista do Amici também no YouTube, para todo mundo. Vamos também dar a ele uma cópia do DVD. Muito obrigado a todos, uma feliz semana e até o próximo domingo. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.